Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de novembro de 2018. Apoio à democracia é o maior desde 1989 entre brasileiros, revela Datafolha. Desde 1989, apoio à democracia subiu 12 pontos percentuais. 13% creem que a ditadura é melhor em certas circunstâncias. O apoio à democracia não é tão forte no Brasil desde 1989, data da primeira eleição direta para presidente após o regime militar. Isso é o que revela a última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira 04/10, que aponta que 69% dos eleitores brasileiros acreditam que a democracia é melhor que qualquer outra forma de governo. A aprovação atingiu nível recorde. Além do apoio à democracia, o levantamento mostrou também que 12% consideram a ditadura melhor em certas circunstâncias. Para 13% dos eleitores, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura, e 5% não souberam responder. Em junho deste ano, a porcentagem de brasileiros que consideravam o sistema democrático como melhor forma de governo era de 57%. Portanto, houve um acréscimo de 12% na aprovação do regime. O menor índice foi registrado em 1922, quando apenas 42% defendiam o atual sistema. Do total de entrevistados pelo Instituto Datafolha, 71% são homens enquanto 64% são mulheres. O Instituto também apontou que o maior índice de apreço à democracia está entre os jovens de 16 a 24 anos, sendo de 74%. Por parte do eleitorado com mais de 60 anos, 64% também optam pelo sistema democrático. Delindo Amorim, em seu artigo Espiritismo e a Questão Social, publicado no jornal Mundo Espírita de dezembro de 1945, afirma: embora se preocupe diretamente com a vida futura ou extraterrena, não deixa o Espiritismo, todavia, de cogitar do bem-estar humano, discutindo os aspectos fundamentais da questão social. Não se pense, pois, que a doutrina espírita seja omissa nos pontos essenciais da vida terrena. E tanto é verdade, que o Espiritismo encara a questão social com realismo, situando-a racionalmente no ângulo em que ela se encontra. Neste ponto, conquanto não concorde com a solução puramente científica, divergindo assim, da dialética materialista de Engels e de Marx, o Espiritismo é objetivo, é muito objetivo até, porque não é nas regiões etéreas nem pela prática de penitências, mas no mundo material, pelo aperfeiçoamento das próprias instituições sociais, que procura a solução da luta entre o capital e o trabalho. Embora o conflito social, que não é deste século, mas um fenômeno peculiar ao desenvolvimento da civilização, tenha sua origem nas relações humanas, não pode ser resolvido exclusivamente por meios materiais. Coerente com este princípio, o Espiritismo não expôs a tese materialista e analisa a questão à luz de outra ordem de ideias. Neste momento de confusão universal, talvez nem todos os estudiosos dos problemas sociais, incluindo-se possivelmente alguns espíritas, tenham procurado conhecer o pensamento da doutrina a respeito da questão social.
o materialismo admite o nivelamento geral, enquanto que a doutrina espírita explica as desigualdades à luz da reencarnação, valendo recordar que a dialética materialista considera o assunto como sendo problema fundamental da sociedade tendo natureza econômica. Ora, a questão social existe, sim. Os problemas são evidentes. Mas o espiritismo e o materialismo histórico encaram a questão por prismas diferentes. O espiritismo não nega a existência da questão social, uma vez que a má distribuição da riqueza, produzindo a opulência de uns e a miséria de outros, é um fato notório e incontestável. Não aceitando o princípio da igualdade absoluta, justamente porque a concepção igualitária entra em conflito com a teoria da reencarnação, o espiritismo prescreve, todavia, solução pacífica, condicionada ao progresso moral. Pouca gente, porém, sabe o que diz a doutrina espírita acerca do debatido e complexo problema social. É o aspecto menos estudado no espiritismo. Entretanto, não conheço orientação mais segura, mais equilibrada do que esta que encontramos em obras póstumas, de Allan Kardec, 9 edição, pague 361. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhes desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Como se vê, a reforma social exige, antes de tudo, a reforma do indivíduo. Nenhuma transformação violenta resolve o problema do equilíbrio social sem obter, primeiramente, o progresso moral pela educação do espírito. A chave da questão social não está na subversão radical das instituições, porque ainda que se substitua a estrutura da sociedade ou se dê nova organização ao Estado, sem elevar o nível moral das massas, haverá os mesmos choques, uma vez que o egoísmo humano subsiste em qualquer situação. Só se poderá aperfeiçoar o mecanismo social com o gradativo aperfeiçoamento individual. A tese espírita, portanto, é realista, se não talvez a que menos se aproxima da utopia, porque se baseia no conhecimento da natureza humana, de acordo, pois, com a doutrina espírita, não creio na solução materialista. Não encontro semelhança de concepções entre a doutrina materialista e a doutrina espírita, porque reconheço a prevalência de 3 razões que considero substanciais ao espiritismo, dada a vocação de sua doutrina, está em desacordo com o materialismo, e, portanto, encara a questão social sob ponto de vista diferente. B. Em face da reencarnação, a pedra filosofal do espiritismo, a igualdade absoluta é impossível, sob pena de derrogação da justiça divina. C. O problema da felicidade humana, tendo raízes profundas no espírito, e não exclusivamente na matéria, está condicionado à reforma moral do indivíduo, porque na sociedade composta de indivíduos desorganizados e corrompidos, não pode gozar-se a plenitude de paz e de justiça. Quando, pois, o indivíduo é mau, nenhum regime consegue convertê-lo em homem de bem, sem que ele se reforme interiormente. A doutrina espírita prescreve, exatamente por isto, a reforma do indivíduo para que se possa reformar o grupo. E sem a reforma individual, sem a observância do fator moral com base na existência do espírito, não se destrói o antagonismo social provocado pela luta de classe e pela desproporção dos bens materiais.
A conclusão semelhante chegou o espírito Deodoro da Fonseca no livro Falando a Terra, lançado em 1950, volvido 61 anos sobre a proclamação da República no Brasil. Não recordamos o evento para lastimar a audaciosa apostasia ante os princípios monárquicos, mesmo porque a evolução transita por sendas inelutáveis. Muitos espíritos comodistas enxergaram em nós somente o pupilo ingrato do grande imperador e nos cumularam de sarcasmo e sofrimento que nos seguiram até a morte do corpo, mas outros, tanto quanto nós mesmos, conseguiram reconhecer no homem pequenino, que as circunstâncias arrebatavam ao anonimato, o simples instrumento do progresso renovador. O povo determina os acontecimentos, e os acontecimentos se encarnam nos homens que o representam. Quantas vezes o eleito da multidão paga o imposto do sacrifício ou da morte pela escolha que não pediu ou pelo título que não disputou? Não comparecemos, pois, à tribuna que o Espiritismo nos oferece, para lamentar o passado ou repisar mágoas que a memória humana ainda não esqueceu. Nosso intuito, em rememorando a consagração definitiva dos nossos ideais republicanos, é o de alongar os olhos mais ao centro de nossas realidades essenciais. Indubitavelmente, na hora de emancipação do poder, não seria lícito buscar outros padrões para a constituição orgânica da comunidade nacional senão naquelas fontes visceralmente democráticas que os povos avançados nos ofereciam, e a nata intelectual, como também o escol político, se debruçavam sobre os princípios de Auguste e Comte e devoraram as tradições inglesas e norte-americanas, com a volúpia do artista de imaginação superexcitada, que descobrisse no vasto território brasileiro uma nova Hélade, brilhante e gloriosa, perfeitamente habilitada à assimilação de princípios sublimes, sem qualquer serviço preparatório do entendimento popular. Proclamada a República e lançada a Carta Magna de 91, é que reparamos a enorme população ruralizada, a disparidade dos climas, a extensão do deserto verde, as tragédias do sertão, o problema da seca, a necessidade de uma consciência sanitária na massa popular, os imperativos da alfabetização, a incultura da liberdade, a escassez de sentimento cívico, a excentricidade das comunas municipais, e o espírito ainda estreito de numerosas regiões. O programa compulsório do país não poderia afastar-se da educação nos mínimos pontos. Entretanto, teceremos precioso manto constitucional com frases e textos de fina polpa democrática, quase impraticáveis além dos subúrbios do Rio de Janeiro. Cabe-nos confessar hoje, honestamente, que ignorávamos a nossa condição de povo juvenil. Com idiosincrasias que não puderemos perceber, em vão tentamos os transplantes das árvores ideológicas da Inglaterra, da França e da Suíça para a nossa gleba político-administrativa, de vez que o conceito de Estado não passava de ideia pragmática em nossa mente coletiva, ainda incapaz de vivê-la no trabalho e na responsabilidade, no pensamento e na emoção dos povos que se ergueram para tomar as rédeas dos próprios destinos. E, por isso, em mais de meio século, temos agido e reagido, através de continuadas experimentações, tendendo, como é natural, para a centralização do governo, contra a expectativa de quantos sonham com o puro parlamentarismo britânico para as nossas realidades imediatas. Nossa palavra, contudo, não expressa desilusão ou desânimo. Compreendemos agora que uma nação é setor da humanidade e que um povo é uma grande família espiritual operando no tempo, com tarefas determinadas no engrandecimento do mundo.
A República foi descerrada ao espírito brasileiro na hora certa, e se é verdade que pecamos por incapacidade de supervisão das nossas exigências objetivas, não é menos certo que cada coletividade, quanto cada indivíduo, desfruta o direito de evoluir, consequentemente, a prerrogativa de experimentar e de errar, no sentido construtivo, pavimentando o próprio caminho de acesso aos mais altos valores da civilização. Apaixonados, presentemente, pela obra de educação e assistência, antes de quaisquer conquistas novas em matéria de liberdades públicas, aguardamos, com alegria, a vocação ao retomo à lide carnal para melhor servir a pátria, credora do nosso alto espírito de renunciação. Não possuímos milagroso formulário de emergência para a cura das dificuldades políticas, inevitáveis e transcendentes em todos os gabinetes da atualidade, ao dispor daqueles que orientam a vida nacional. Confiamos sinceramente na dignidade e na boa vontade de quantos se encontram nos postos diretivos e esperamos que a luz divina tão positivamente evidenciada em nossa destinação histórica, se fiche nas atitudes dos dirigentes e nas deliberações do povo, conjugando autoridade e colaboração no erguimento do progresso comum. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.